Então, começamos agora o nosso trabalho com equação do segundo grau, só que vamos trabalhar com as equações completas. Isso quer dizer que eu vou começar a trabalhar meus cálculos com a equação que compreende coeficiente A, B e C. E para começar o nosso trabalho, é justamente isso que a gente vai fazer: reconhecer os nossos coeficientes da equação apresentada. Equação dada como x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero me dá, para um coeficiente A, o valor de 1. Para o coeficiente B, eu vou ter o valor de 2. E para o coeficiente C, dentro dessa minha apresentação, eu vou ter menos 3. Lembrando sempre que o sinal apresentado, no caso aqui, menos, ele acompanha o coeficiente, né? Se eu tivesse menos x, menos 2x, acompanharia o coeficiente. E o x, uma incógnita nunca se define como negativa, né? Então, quem é negativo são os valores numéricos. Então, não pode esquecer de forma alguma de levar o sinal junto do coeficiente. E nós vamos trabalhar os nossos cálculos das equações de segundo grau completa utilizando nesse momento a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, sendo que o delta, a sua apresentação de fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Delta, né, está dentro do alfabeto grego, né? Então, esse nosso triângulozinho aqui conhecido como delta. E nós vamos perceber que, a partir do momento que nós definimos os coeficientes, o nosso trabalho vai girar todo em cima dele. Nós não voltamos mais na equação, nós vamos trabalhar as fórmulas. Começamos pela definição de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que, se eu tenho valor numérico ligado à incógnita, letra, né? Variável, incógnita ligada a incógnita. No caso, A e C estão diretamente ligados. O que existe entre eles? Existe uma multiplicação. E agora, trabalhando, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essas minhas letras, os meus coeficientes, pelos meus coeficientes. No caso aqui, eu vou ter delta igual a B. B eu não sei o valor, não teria como eu potencializar esse B, mas o valor apresentado para B foi 2. Então, no lugar de B, eu vou colocar 2 e segue o expoente 2. 4 já está definido, deixa quieto. Entre o 4 e o A não precisava ter a multiplicação, mas agora eu vou ter que colocar obrigatoriamente, porque o A eu vou trabalhar com o coeficiente, o valor de A. E o valor de A é 1. E eu vou fazendo as minhas inversões. Valor de C é menos 3. Lembrando que eu não posso ter sinais juntos, então eu vou colocar parêntese. E de uma expressão completamente algébrica se transformou em expressão numérica. Eu vou definir, então, o valor de delta. 2 ao quadrado é 4. Menos com mais vai dar menos. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 3 vai ser 12. E menos com menos vai dar mais. Agora, só restou uma soma direta. Então, eu tenho 4 mais 12, 16. Definido, então, que o valor de delta é 16. Utilizamos aqui, então, a primeira fórmula, que é a fórmula do delta. Agora, nós vamos trabalhar lá com fórmula de Bhaskara para definir valor de x. Porque toda equação quer o quê? Quer descobrir o valor do desconhecido. O desconhecido é o valor de x. Então, eu vou buscar o valor de x agora. Pronto. Vamos trabalhar com a equação, com os coeficientes obtidos da equação na fórmula de Bhaskara. O que eu quero descobrir? Valor de x. Vai na equação, vai na fórmula. Ó, tô buscando a fórmula. Desci o x, desci o igual, desci o menos.
Agora, qual que é o valor de B? Vamos voltar lá no coeficiente. O valor de B é 2. Então, vou colocar aqui 2. Positivo, negativo, mais ou menos. Duas operações. Uma operação de adição, uma operação de subtração. Raiz quadrada de delta. Mas o que aconteceu? Nós definimos o valor de delta, nós já sabemos qual que é a igualdade. Delta é igual a 16. Ao invés de trabalhar com 16, do mesmo jeito que ao invés de trabalhar com B, nós buscamos o valor de B, o valor de delta é 16. Então, eu vou colocar dentro da raiz 16. Isso tudo sobre 2A. Entre o 2 e o A, multiplicação novamente. Valor de A, vou novamente buscar o valor de A lá nos meus coeficientes e é 1. Então, 2 vezes 1. Pronto. Montei, inverti tudo que tinha que ser invertido, virou uma expressão numérica novamente. Vou trabalhar meus elementos. O que eu vou ter que fazer primeiro? Adição, subtração, multiplicação? Multiplicação não interfere aqui, o denominador não interfere, mas o que eu tenho que trabalhar obrigatoriamente primeiro é a raiz. Então, eu vou ter aqui, ó, x igual a menos 2, vou descendo tudo, mais ou menos. Raiz quadrada de 16, qual que é o número que se multiplica duas vezes e dá 16? 4. Fechamos. E como esse 2 vezes 1 não vai interferir no meu processo, eu vou ter, não esquece de positivo, negativo. 2 vezes 1, 2. Agora, em toda apresentação de equação de segundo grau, o que acontece? Nós temos dois resultados. Seja uma equação completa, incompleta, a gente sempre vai trabalhar com dois resultados. E pensando em cálculo, não existe um cálculo mais ou menos. Ou é positivo, ou é adição, ou é subtração, né? Positivo, negativo, não tem uma coisa mais ou menos um número. Então, nesse caso, agora estou trabalhando as operações. Eu não tenho uma operação que se resolva mais ou menos, ou é uma adição ou é uma subtração. Então, as duas respostas diferentes vão partir desse meu mais e menos. Eu vou desassociar, eu vou separar. E para que fique bem clara a separação, o que eu vou dizer? Eu vou dizer x1 e vou nomear, né, por x1 e x2. E aí, para x1, eu vou copiar os elementos, eu tenho menos 2, só que eu vou trazer a adição separada, agora só a adição apresentada. 4 sobre 2. Mesma coisa aqui no x2, eu vou trazer os elementos, menos 2. Agora, o que eu vou trazer? Já levei a adição, agora eu vou levar a subtração. Menos 4 sobre 2. O que aconteceu? Eu trouxe os elementos aqui, só que eu desassociei o mais e o menos. Continuo trabalhando meus cálculos aqui. Então, eu vou ter positivo com negativo, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Então, aqui vai ficar positivo, 4 menos 2, 2 sobre 2. E aqui, menos com menos, eu somo e conservo o sinal. Então, menos com menos, eu vou continuar tendo o resultado negativo. 2 mais 4, 6 sobre 2. E observo que as minhas duas frações aqui reconhecidas é suscetível à divisão direta. 2 dividido por 2 vai ser 1. Menos 6 dividido por 2 vai ser menos 3. Pronto, defini, descobri qual que é a solução da minha equação, porque eu descobri dois valores, sendo x1, no caso aqui eu vou até fazer um complemento, x1 é igual a 1 e x2 é igual a menos 3. Agora, a nossa solução, né, a nossa apresentação de solução, ela sempre vai ser dada, né? Lembrando, solução, vou colocar o resultado aqui do lado. A minha solução vai ser igual a menos 3 e 1. E fechamos aqui, então, todo o processo resolutivo de uma equação completa do segundo grau.
né? Fechamos todo o processo. Assista quantas vezes for necessário esse nosso videozinho e vá trabalhar os próximos exercícios. Vamos ter uma lista dirigida aqui agora para trabalhar e ver se vai dar tudo certo.